De olho no Plano Safra, os produtores de milho também estão atentos, né, ao anúncio que vai acontecer no ano que vem. O setor o milho, né, o pessoal, os produtores de milho perderam muito na última safra por causa de produtividade, diminuição de área, preço baixo. Então o que não falta é desafio. Nada melhor para falar sobre a situação do milho com o presidente da nossa Abramilho, o Paulo Bertolini. Estamos de olho, Paulo, aqui acompanhando cada ida do ministro, cada reunião com o setor, esperando aí crédito, seguro. O que mais falta para os produtores de milho? Preço, né? Lugares falta chuva, outros falta sol. Só que esse já é mais difícil um pouco. O que não falta é coragem para o produtor, né? Não, isso, a resiliência do produtor brasileiro é algo formidável, né? Mas, de fato, a gente está nessa expectativa do Plano Safra, do anúncio do Plano Safra, e o foco nosso é o ponto assim, mais importante que a gente passou para o Ministério da Agricultura e também para o MDA, lá quando fomos consultados no começo do ano, era focar três grandes programas, vamos dizer, que estão dentro do Plano Safra. O primeiro deles é a questão do seguro agrícola, que a gente entende que é fundamental, ainda mais o milho, que está presente em todos os municípios do Brasil, e principalmente na pequena e média propriedade. Então é fundamental o seguro agrícola, e o seguro agrícola no milho, justamente por ele estar espalhado pelo país inteiro, é um valor que, em comparação com a área toda plantada, uma diluição de risco, no nosso entender. Outro programa que nós pedimos é incentivo também, um reforço, é a irrigação. A gente entende que a irrigação é fundamental, principalmente para a terceira safra do milho, em algumas regiões, principalmente o estado de São Paulo, que é extremamente deficitário no milho, né? Ele demanda de milho vindo de outras regiões e com potencial de produção local. E o terceiro e o último, e talvez o mais importante e o mais problemático hoje de solução, é a armazenagem. O milho é o produto agrícola, né, o grão agrícola que mais sofre com a falta de armazéns, né, porque ele compete diretamente com a soja por esses espaços. Então, a partir de agora, vocês vão noticiar aí no Agro Mais, com certa frequência, milho sendo armazenado a céu aberto por falta de estrutura de armazenagem. O Brasil hoje já chegou a 120 milhões de toneladas de déficit, e esse déficit tem sido crescente ano a ano, pelo menos em média 5 milhões de toneladas, e o milho tem uma barreira de avanço no aspecto de aumento de área e de melhoria também de renda para o produtor, justamente em função dessa deficiência no pós-colheita, principalmente relacionado a estruturas de armazenagem. Imagina você se estivéssemos produzindo em plena potência, né? Estamos falando de dificuldade de armazenagem e com a previsão da Conab de uma perda, de uma quebra na faixa de 14%, 15%, né? Bertolini, parou o Bertolini aí, deu uma congelada. Vamos ver se o Bertolini, nosso presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, falando sobre a expectativa do setor para o anúncio do Plano Safra 2024-2025, que acontecerá na semana que vem, especificamente lá em Mato Grosso, que é o lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial. Bora ver se a gente volta aí com o Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, que estava comigo aqui analisando as expectativas. Voltou você aqui. Bertolini, então, voltando ao tema, eu estava dizendo que, imagina se nós estamos falando de dificuldade de armazenamento quando há, inclusive, previsão de quebra de safra, né? A própria Conab. Imagina se a gente tivesse em plena potência, né? Se com a quebra vai faltar lugar para armazenar, mas você já está falando de um déficit de 120 milhões de toneladas. Tomara que a China compre mais milho do Brasil. Como é que estão as vendas lá, hein? Então, esse é o outro problema, um problema também sério, porque o ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos um line-up, né, que é a fila de navios esperando nos portos brasileiros,
para carregar o milho de 6 milhões de toneladas, ou seja, eram navios suficientes para carregar 6 milhões de toneladas. Hoje, nesse mesmo momento, comparado com o ano passado, sabe quanto que nós temos, Valteno, de navios esperando para serem carregados? Menos de 200 mil toneladas. Tá certo que o consumo interno há uma expectativa de aumento aí para uns 84 milhões de toneladas, o que faz com que reduza, obviamente, o excedente exportável, mas de qualquer forma é um fator preocupante esse atraso na comercialização do nosso produto, né, para exportação. Boa parte desse mercado está sendo suprido hoje pela Argentina e também pelos Estados Unidos, embora o nosso milho seja bastante competitivo e de uma qualidade também muito boa, reconhecida no mercado internacional, justamente porque nós temos milho sempre muito fresco, né? Nós não temos milho armazenado de um ano para o outro, nós temos milho vindo aí de 3 safras praticamente no Brasil todo, né? Embora a terceira safra ainda não seja tão grande, mas é milho, então sempre estamos com milho novo sendo colocado e essa qualidade desse milho ela é reconhecida internacionalmente. Mas nós temos essa dificuldade nesse momento comercial, de logística, e que de alguma forma vai atrasar esse processo e acaba que no ano que vem, quando a gente voltar a colher soja na primeira safra, vai acumular assim, a safra anterior em relação à safra nova nesses espaços de armazenagem. Mas vocês vão ver agora, já no mês de julho, notícias, vocês vão noticiar o AgroMais, milho a céu aberto, lamentavelmente. É uma pena e tomara, a gente queria anunciar aqui, era a subida de cotação, que ainda está aí patinando nessa faixa de 50, 60, não é isso? Isso, depende da região. Olha, uma coisa a gente tem que reconhecer, né? O Brasil estourou aí a barreira dos 100 milhões de toneladas de milho, chegamos a 130, mais de 130 milhões. Nós temos um potencial de mais que dobrar essa produção no Brasil. Isso, obviamente, depende desse investimento de infraestrutura, canais de exportação e aumento também do mercado de consumo nacional. Mas um reconhecimento que a gente tem que um grande impulso que foi dado na produção de milho brasileiro foi basicamente em função de novos eixos de exportação. O Arco Norte ele foi fundamental para escoar parte da produção nossa do Centro-Oeste e também com as usinas de etanol de milho, que tem consumido uma grande quantidade, cada vez mais, desse milho, transformando ele não só em etanol, mas também em coprodutos de altíssimo valor agregado, inclusive como fonte de nutrientes, de proteína e energia em rações de animais e que agrega valor na nossa pauta exportadora. Então, o milho, ele é um cereal fantástico, porque a partir dele a gente consegue produzir 700, 800 outros coprodutos, não só para a cadeia alimentar, seja ela para alimentar a cadeia alimentar animal e humana, mas também para a indústria de processamento, para a indústria química, né, para a indústria farmacêutica. Então, o milho ele tem um papel fantástico nesse processo aí de sustentação da renda e com uma alternativa bastante interessante de produção no Brasil, né, já que ele pode ser produzido no Brasil todo. E esse casamento, né, Valteno, entre a soja e o milho na segunda safra, ele é uma coisa que deu certo no Brasil e que tem um potencial aí fantástico de crescimento. O Mato Grosso hoje, Valteno, já colhe mais milho do que soja em termos de volume. Então aí se mostra num estado que tem uma dificuldade logística ainda grande. Aí você pode perceber o grande potencial que o nosso país tem para a produção de milho.
E a gente tem falado dentro da Abramilho que o Brasil vai ser conhecido como o país do milho. Lógico, a soja tem a sua importância, ela tem a sua relevância. Hoje o Brasil é muito conhecido como um importante produtor de soja, mas ele vai ser conhecido mais ainda pela produção de milho. E, obviamente, quem produz soja sempre está produzindo milho. E nem sempre quem produz milho produz soja. Em função disso que nós acreditamos nesse potencial fantástico da expansão da cultura no Brasil. Inclusive suplantando os Estados Unidos. Foi em produção ou foi em exportação, hein? Foi exportação. Na produção ainda o Brasil é o terceiro, né? Primeiro são os Estados Unidos, depois a China. E o Brasil é o terceiro maior produtor, mas somos o maior exportador. Muito bem. Então, por todas essas razões, é importante que haja sensibilidade, principalmente da área econômica do governo, para esse setor que não é só exportação, como você disse, a maior parte é consumida aqui no Brasil, com ração para bovinos, suínos, aves, que chega barato, chega acessível à mesa do consumidor, é o que faz a inflação ficar sob controle no Brasil. A importância do agro para o controle da inflação, para a alimentação, não só nossa, mas também de bilhão de pessoas. Só para complementar, o grande ponto que a gente está olhando no Plano Safra é quanto de subvenção vai ser aplicado nesse Plano Safra. O ano passado foi muito pouco. No nosso entender, a gente precisa praticamente dobrar essa subvenção para fazer frente aos desafios e às necessidades da agricultura brasileira. Então, a nossa expectativa é que pelo menos 20 bilhões sejam aplicados de subvenção esse ano. Claro, e pelo menos 3 bi de seguro, né? Diante de tudo que a gente passou, de problemas climáticos. A gente acompanha por aqui, Paulo, e vamos avaliar com você na semana que vem, com todos os principais representantes das cadeias produtivas do agro. Talvez por isso o ministro resolveu lançar o plano da agricultura empresarial no Mato Grosso, que, como você disse, é o maior produtor de milho, de soja, de algodão, de carne. Mato Grosso é uma potência dentro do Brasil e também já se destaca no mundo. Tem áreas no Mato Grosso que produzem mais que outras áreas no mundo inteiro. Obrigado pela sua participação aqui, conte com a gente. Obrigado, um grande abraço a todos.